Paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus ao coração de todos aqueles que costumam nos acompanhar. Hoje tem uma palavra muito interessante a respeito do agir de Deus. E eu quero compartilhar essa meditação com os nossos irmãos, amigos, todos aqueles que, porventura, forem alcançados por esta palavra. O tema dessa mensagem de hoje é Quando Deus quer agir, baseado no texto de Isaías 43, versículo de número 13. E eu quero que Deus, através desta palavra, possa tocar na sua vida, no seu coração, e você possa poder compreender o agir de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós ficamos meio que duvidosos a respeito do agir de Deus. Mas Deus sabe o tempo de agir, como agir. E sempre o agir de Deus será o melhor para as nossas vidas. Então, eu quero fazer a leitura desse texto aqui, enquanto os nossos irmãos vão chegando aí. Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13. Diz assim: Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diz Deus. Isaías, capítulo 43, versículo de número 13. Eu quero aqui compartilhar com você estes pequenos versículos. Se queremos receber as bênçãos gloriosas de Deus, nós precisamos ter uma ideia da sua maneira de agir. Devemos entender, por exemplo, que o Senhor age de maneira muitas vezes incompreensíveis por todos nós. Muitas vezes a maneira que Deus age, ela é incompreensível aos nossos olhos. Isso porque os pensamentos de Deus, eles não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os nossos caminhos. Então, por isso que muitas vezes o agir de Deus parece meio incompreensível para nós, parece meio estranho. Por quê? Porque, como o próprio Deus diz, que os seus pensamentos não são como os nossos, nem os seus caminhos como os nossos caminhos. Por isso que muitas vezes não compreendemos o agir de Deus. Irmã Antoninha, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. Compreendido isso e feito essa leitura, eu quero aqui fazer uma oração com você nessa hora. Bendito Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, graças te dou pela tua companhia conosco, pela tua presença, pela tua bondade e pelo teu agir, Senhor. Que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria e entendimento para compreendermos o teu agir e aceitarmos a tua vontade. Pois a tua palavra diz que a tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Pai eterno, fica conosco, abençoa cada irmão que for alcançado através desta mensagem, trazendo paz, saúde, prosperidade e salvação ao coração e à família de cada um deles. Assim, Pai, nós oramos, por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pai do Senhor, eu peço já que você que for entrando aí na live conosco,
vá compartilhando, não saia da live antes de compartilhar ela com outras pessoas, para que outros irmãos, outras pessoas, outros amigos possam ser alcançados por esta palavra. Pode ser que alguém esteja precisando muito ouvir esta mensagem a respeito do agir de Deus. Então, Isaías está nos dizendo que, agindo Deus, quem impedirá? Vou fazer a leitura novamente aqui do texto que nós iniciamos, que se encontra em Isaías 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém. Agindo eu, quem impedirá? Diz o nosso Deus. Irmã Mazé, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Francineide, a paz do Senhor, Deus abençoe. Entre aí, compartilhe a live para que outras pessoas possam serem abençoadas também. Então, querer, o que é o querer? Querer é ter intenção ou vontade de tensionar. Deus quer que sejamos vitoriosos. Esse é o querer de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que sejamos vitoriosos em todas as áreas de nossa vida. Por isso, Ele age maravilhosamente em nossa vida, removendo os embaraços da nossa caminhada cristã. Então, agindo Deus, quem impedirá? E a pergunta é: Deus quer agir? Sim, Deus quer agir em nossas vidas. Deus quer sempre o melhor para as nossas vidas e Deus nos dá uma vida vitoriosa. Por isso, Deus cuida de nós. Por isso, Deus, quando nós o permitimos, quando nós nos humilhamos perante Ele, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele tira todo o embaraço da nossa vida para que possamos ter uma vida vitoriosa. Nós não podemos ter vitória sem a presença de Deus. É preciso Deus em nós para que possamos ter uma vida vitoriosa. Aqui uma chamada aqui está cortando o sinal. Então nós precisamos entender primeiro os atos do agir de Deus, porque o agir de Deus, ele está relacionado com a sua soberania. Quando nós confiamos e esperamos no Senhor, não ficamos confusos, pois temos o nosso desejo satisfeito por Ele. Tão somente nós devemos entender que Deus age de maneira maravilhosa. O agir de Deus é maravilhoso. Nós precisamos entender o seguinte, que quando nós confiamos e esperamos em Deus, nós não somos confundidos. Nenhuma pessoa que espera em Deus, ele é confundido. Pelo contrário, quem confia em Deus, ele sabe em quem confia. Quem confia em Deus sabe o que esperar, pois quem confia em Deus espera sempre o melhor, pois Deus sempre tem o melhor para aqueles que nele confiam ou aqueles que nele esperam. Nós precisamos entender que Deus sempre age de maneira maravilhosa. Se Deus é onisciente, onipotente e trabalha em favor daqueles que nele esperam, porque então que Deus logo não nos dá a resposta que nós queremos? E por que Deus logo não resolve os nossos problemas? Primeiro, porque Deus nos criou inteligentes e Ele nos deu dons e habilidades para nós usarmos de acordo com os princípios que Ele revelou em sua lei. Eu vou simplificar isso. Muitos de nós, talvez em algum momento da vida, talvez nos perguntamos, por que Deus não me dá logo aquilo que eu peço, aquilo que eu preciso? Primeiro que Deus não trabalha dessa forma. Já pensou se Deus desse para todo mundo tudo o que as pessoas pedem?
as pessoas não iriam fazer nada, não iriam ter esforço de nada. Primeira coisa, Deus nos deu dons, Deus nos dotou de capacidades, de inteligência e de habilidades para que possamos alcançar alguns objetivos que são possíveis através das nossas habilidades, da nossa inteligência e da nossa capacidade de alcançar. Para isso, Deus abre as portas, para isso, Deus nos abençoa, para isso, Deus opera em nós, nos capacitando, nos preparando e nos dando habilidades para que possamos alcançar aquilo que nós almejamos. Mas, em determinados momentos, Deus vai agir em nosso favor para realizar aquilo que nós não podemos fazer, para chegar onde nós não poderíamos chegar sozinhos. Aí entra o agir de Deus. E Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Então, se Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus. Nós precisamos entender os atos da soberania de Deus. Entender que Ele age de maneira maravilhosa e que nós precisamos também buscar a ação de Deus em nossa vida. As nossas petições precisam em tudo ser reconhecidas diante de Deus. Nós podemos dizer que em nossas igrejas existe pelo menos 3 classes distintas de pessoas que agem, que oram e que pedem de maneira diferenciada nas suas orações. Existe pelo menos 3 classes de pessoas diferentes que estão sempre ali orando, pedindo alguma coisa para Deus. Umas recebem, outras não, e outras estarão ainda no aguardo para receber a bênção e a resposta de Deus. Então, existem pessoas na igreja que não oram, não buscam em Deus as respostas, são pessoas imediatistas, querem apenas um paliativo para a dor e a ansiedade. Elas não querem a solução, pois este tipo de pessoa pode ficar ansiosa demais e querendo exigir de Deus a resposta imediata. E são pessoas que não oram, não buscam o agir de Deus na oração. E uma das formas para se receber o agir e a resposta de Deus é através da oração. Então nós temos 3 tipos de pessoas na igreja. A primeira delas é as pessoas que querem o agir de Deus, mas não buscam através da oração, ou seja, não oram. Então estas pessoas, elas não empenham tempo, luta, mudança de caráter e de rumo para alcançar o agir de Deus. São pessoas imediatistas que querem exigir de Deus, mas não oferecem as suas vidas a Deus, não entregam seus corações a Deus e não buscam o agir de Deus através da oração. Mana Lúcia, Deus te abençoe. E existem pessoas também que oram, mas talvez por imaturidade e desconhecimento da palavra do Senhor, não esperam a resposta e a ação eficaz de Deus. Contentam-se com migalhas que não saciam a fome, quando Deus tem um banquete esperando por elas. Vejam bem, nós temos no nosso meio pessoas que oram, pessoas que não oram. Nós temos pessoas que oram, mas não têm persistência na oração. Existe o tipo de pessoas que não confiam na sua própria oração, não confiam nas respostas. E orar requer de todos nós persistência. Por isso que Jesus disse assim, buscai, buscai, batei, batei. Então, é preciso bater e continuar batendo na porta. Você não simplesmente deve começar uma oração por uma busca do agir de Deus e, se demorar vir a resposta, desistir. Não, talvez a sua resposta, o agir de Deus está na sua persistência. Persista, persevere. A perseverança, ela nos leva a conquistas. A perseverança, ela nos leva a buscar o agir e a resposta de Deus. Irmão Neto, a paz do Senhor, Deus abençoe.
E existem pessoas que, além de orar, também elas jejuam, consagram-se ao Senhor e buscam a orientação de Deus na palavra, para discernir aquilo que Ele está falando em seu coração pelo Espírito Santo, e espera o tempo estabelecido por Deus. Tudo tem seu tempo. A resposta de cada oração tem seu tempo. Orar é manter um diálogo constante com Deus. Orar não é repetir palavras. Orar não são apenas usar palavras que nós já conhecemos. Orar é abrir o coração para o amigo mais íntimo que nós podemos ter, que é o nosso Deus. Se nós queremos experimentar o agir de Deus, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Ele através da oração. E consagrando a nossa vida, não é o bastante apenas orar 5 minutos um dia e esquecer de Deus. Não, é necessário manter uma vida de oração, uma vida de consagração. É preciso ter uma dedicação a Deus. Dá um exemplo aqui muito claro de um homem que persistia na oração e tudo aquilo que ele buscava em Deus, ele alcançava. Daniel é um dos grandes da Bíblia a respeito da oração e da persistência. Quem não lembra aqui dos irmãos que são conhecedores da palavra, de um momento que Daniel precisou da resposta de Deus e a resposta demorou a vir, e a Bíblia diz que os demônios, de uma forma figurada, príncipe, estava nas regiões celestiais, nos ares, impedindo a resposta da oração de Daniel. Veja bem, quando nós oramos, nós até travamos uma batalha espiritual. Nós lutamos contra o reino das trevas. Há um poder espiritual maligno que vai impedir que as nossas orações sejam respondidas. Mas observe como a persistência na oração faz toda a diferença. Daniel, mesmo a oração dele, demorando, ele continuou orando 3 vezes ao dia e buscando o agir de Deus. Então, como o demônio não deixava que o anjo passasse com a resposta dele, então Deus enviou o arcanjo Miguel, para batalhar contra o demônio e liberar a passagem para que a resposta de Daniel chegasse. Então é assim que Deus faz. Deus nunca vai deixar um dos seus filhos que perseveram na oração sem resposta das suas orações. Deus sempre vai trazer a resposta para aqueles que buscam o agir dele e que perseveram na oração. Irmã Elisângela, Pai Senhor, Deus abençoe. Então existe pelo menos esses 3 tipos de pessoas no nosso meio. As pessoas que não oram, mas querem a resposta de Deus. As pessoas que oram, mas não persistem na oração e não confiam na resposta de Deus. E as pessoas que oram, jejuam, consagram, meditam na palavra de Deus e perseveram na oração até receber a resposta de Deus. Então, por que? Se nós então estamos aqui falando sobre o agir de Deus e sabemos que Deus quer agir em nosso favor, mas por que Deus quer agir ao nosso favor? Afinal de contas, o que nós representamos para Deus responder às nossas orações? Primeiro, Deus quer agir em nosso favor porque Ele é o nosso Criador e o nosso provedor. Deus nunca deixou de agir. Em todo tempo, toda época, toda história, Deus nunca deixou de agir. Ele sempre reinou e desenvolveu um trabalho criativo, independente da vontade humana. Desde a eternidade, o Altíssimo já havia estabelecido seu trono no céu e o seu reino dominava sobre tudo. Salmo 103, 19 fala sobre isso. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo,
Sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus sempre agiu na história da humanidade e na história eterna. Sempre Deus está agindo. Até no silêncio Deus age. Às vezes você que aí está orando, está pedindo algo para Deus, e às vezes você pode até não estar percebendo o agir de Deus, mas no silêncio Deus também age, porque o silêncio de Deus também é resposta para as nossas vidas. Por que que Deus não nos dá tudo o que nós pedimos? Porque nem tudo o que nós pedimos está de acordo com a vontade de Deus. E segundo, nem tudo o que nós pedimos é bom para as nossas vidas. Como Deus, Ele vê além daquilo que nós vemos, Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas e sabe o tempo certo de nos dar aquilo que nós precisamos. Primeiro, por que que Deus age em nosso favor? Porque Ele é nosso Criador, foi Ele que nos fez. Então, de uma certa forma, Deus ele é responsável por nossas vidas, porque Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso provedor. Então, Deus ele tem todo um cuidado especial por aqueles que Ele criou, aqueles que Ele ama. Inclusive, a Bíblia diz que Deus dá o sol, a chuva, para justos e injustos. Deus dá a todos. Deus dá a todos a vida. Deus dá a todos, sendo Ele bom ou mal. Deus dá a respiração. Deus dá saúde. Deus dá proteção para todos. Agora, tem algo que só aqueles que se rendem ao Senhor que podem receber dele, que é a vida eterna. Aí isso é uma questão de decisão de cada criatura, de cada pessoa que Deus criou. Por que que Deus age em nosso favor? Porque Ele é nosso Criador e Ele é o nosso provedor. Segundo, por que que Deus age em nosso favor? Porque o homem é a coroa da criação e o louvor da glória de Deus. Por isso que Deus age em nosso favor. Primeiro, porque Ele nos criou e é o nosso provedor. E segundo, porque o homem é a coroa da criação e é o louvor da glória de Deus. Você tem mais valor do que um rio, uma planta, do que o ouro, do que toda a prata do mundo. Deus te ama. Você é a coroa da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor não só criou o ser humano, como estabeleceu para o ser humano o seu propósito, um propósito para ele. Para cada um há uma vocação, há dons, habilidades recebidas e dadas por Deus para cada ser humano, para cada pessoa. Veja bem, por que que Deus age em nosso favor? É a minha pergunta. Porque o homem é a coroa da criação de Deus e o louvor da glória de Deus. O homem é mais importante do que todas as estrelas. O homem é mais importante do que todos os animais do campo, do céu, dos mares, dos rios. O homem é mais importante do que todo o tesouro do mundo. Por isso, Deus age em nós. As pessoas estão invertendo os valores. Veja bem, as pessoas hoje, muitas pessoas dão hoje mais valor a um gatinho, não que não tenha que dar. É claro, cada animal, cada coisa tem a sua importância. Mas o homem é que coroa toda essa criação de Deus. O homem é mais importante do que um puto, né? Tem pessoas que, por exemplo, dão a um cachorro um colar de esmeralda e não tem coragem de dar um prato de comida a um ser humano. Isso é uma inversão de valores. Isso é uma afronta a Deus, porque o ser humano é mais importante do que qualquer outro objeto, do que qualquer outra coisa. E hoje, o próprio ser humano se desvaloriza. O próprio ser humano não reconhece o valor que ele tem. Olha o quanto o ser humano é importante.
A Bíblia diz que nós fomos comprados não com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Olha o quanto nós somos valiosos para Deus. As pessoas estão dando mais valor a objetos do que o próprio ser humano. Isso é inversão de valores. Irmã Luceni, a paz do Senhor. Irmã Raimunda, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Por que que Deus age em nosso favor? Porque nós somos o louvor da sua glória. Por que que Deus age em nosso favor? Porque Ele nos ama tanto que deu o seu próprio Filho para nos resgatar. Deu o seu próprio Filho para nos redimir e assegurar-nos uma herança incorruptível, um plano glorioso e um futuro glorioso. Por que que Deus age em nosso favor? Meros mortais que nós somos. Porque nós somos o alvo do amor de Deus. Olha o que Jesus disse. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que Jesus estava dizendo era que o homem vale mais do que o mundo inteiro. O homem vale mais do que uma Lamborghini de 2 milhões de dólares. O homem vale mais do que uma Ferrari de 3 milhões. O homem vale mais do que todas as minas de diamante e de ouro que existe no mundo. Por quê? Porque o próprio Deus deu o seu único filho para morrer, para resgatar, para redimir a vida deste homem, a alma desse homem. É por isso que Deus age em nosso favor, porque você tem valor, você é algo precioso para Deus, você é algo valoroso para Deus. Por que que Deus age em nosso favor? Porque a palavra de Deus nos assegura que Ele é vivo e age sobre a sua criação. Há vários textos na Bíblia que atestam a maravilhosa e constante ação de Deus no mundo e na vida do ser humano. Um dos textos é esse de Isaías 43:13, que diz que antes que o mundo seja mundo, que diz que agindo Deus, quem impedirá? Irmão Naldo, irmã Conceição, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, meus amados irmãos, saudade de vocês. Agindo Deus, quem impedirá? Deus, Ele age porque Ele é soberano. A palavra dele nos assegura que Ele é um Deus vivo. Por que que Deus age? Porque Ele é vivo. Nenhum outro Deus no mundo há como o nosso Deus, como o Deus que criou os céus e a terra. Há milhares e milhares de religiões no mundo, mas só existe uma religião que possui um Deus vivo, que age e que é todo poderoso. Nós vemos o exemplo de Elias lá no Monte Carmelo. Elias precisava do agir de Deus. Elias precisava da resposta de Deus. Então o que que Elias fez? Clamou ao Senhor, orou ao Senhor. Para que Deus haja é preciso clamor, é preciso clamar. Crônicas, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer agir em nosso favor. E como que Deus age? Primeiro, Deus age chamando-nos para si e cumprindo suas promessas em nossa vida. Imagino que muitos devem ter desencorajado Abraão, dizendo que seria impossível ter um filho numa idade tão avançada. Até Sara, sua esposa, questionou ele. Mas Deus agiu de forma extraordinária com Abraão. Paulo fala do testemunho de fé desse patriarca de Abraão. Veja bem, Deus, ele age nas nossas vidas cumprindo a sua promessa. Deus tem promessa para a sua vida.
Deus tem promessa para o seu povo. A palavra de Deus, ela é repleta das suas promessas para o seu povo, para aqueles que servem a esse Deus. Então eu quero dizer para você, não perca a fé, não tenha medo, não desanime, confie em Deus, espere em Deus, que Deus vai agir na sua vida. O agir de Deus é real, é verdadeiro. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, todo o cenário em sua volta declarava que era impossível Abraão receber o milagre. Mas era impossível para os homens. Era impossível para Abraão. Mas para Deus, a Bíblia diz que nada é impossível. Então, se nada é impossível para Deus, então espere confiando, porque Deus vai agir na sua vida. Como é que Deus age em nossa vida? Libertando-nos e levando-nos a lugares melhores. Não nos desesperemos se parecer que Deus não nos ouve e demora a intervir para nos ajudar. Aquele que fez o ouvido não ouvirá sua oração? E o que formou o olho, ele não verá, ele não está vendo a tua dor? Ele vê atentamente a aflição do seu povo. Êxodo capítulo 3, versículo 7 a 10 fala isso. Deus, ele vê atentamente a aflição do seu povo. E no momento certo, Deus age em socorro do seu povo. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a tua angústia, Deus está vendo a tua dor, e não pense você que Deus esqueceu de você, porque Deus não esqueceu. Não há prova que Deus nos permita passar que não seja necessário para a nossa vida. A Bíblia nos fala que Deus nos prova, mas a Bíblia diz que Ele não nos prova além das nossas forças. Deus nos prova, irmãos, é para nos aprovar. Quando Deus nos prova, o propósito de Deus não é nos destruir, não é nos derrotar e nem nos reprovar. Quando Deus nos prova, o propósito de Deus é nos aprovar, é nos melhorar, é nos lapidar, é nos preparar para algo maior e algo melhor. Para isso é necessário ser provado. Veja bem, um médico não pode ser médico sem antes passar pelas provas. Um médico não pode ser médico sem antes passar por um treinamento, por um preparo. Não, assim também você não vai alcançar o milagre de Deus sem passar pelas etapas, por ser preparados. E ouça bem, o que Deus tem para você é muito grande. O que Deus tem para você é muito maior do que esse sofrimento que o mundo nos traz. As provações que nós passamos aqui são muito pequenas, comparando com o tamanho da vitória que Deus tem para nos dar, do tamanho da glória que haveremos de receber. O que Deus tem para o seu povo é grandioso, é maravilhoso. Então, vale a pena passar pela prova. Como é que Deus age em nossa vida? É mudando a nossa sorte, exaltando-nos e mudando a nossa sorte. Pedro disse que ele animou os irmãos para que os irmãos pudessem passar por grandes tribulações. Às vezes nós somos injustiçados, humilhados e lançados em um lugar no qual ninguém mais se lembra de nós. É verdade. Mas ainda que uma mulher se esqueça do seu filho, que cria o Senhor, não se esquece de nós. O que nos diz Isaías 49:15 é isso. Ainda que uma mulher se esqueça do seu filho, Deus não se esquece de nós. Irmãos, muitas vezes nós vamos ser injustiçados, sim. Muitas vezes nós vamos ser humilhados, sim. Muitas vezes nós vamos ser caluniados, sim. Mas eu quero te dizer, em tudo isso dá glória, em tudo isso te anima, porque bem-aventurado
são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados sois vós quando foram humilhados, caluniados e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino do céu. Deus não está nos prometendo um mar de rosas, mas a tua dor, a tua injustiça, a tua humilhação vai se transformar em bênção, em glória. Se não é aqui, mas quando a trombeta tocar, a injustiça vai ficar para trás. As dores e angústia e sofrimento ficarão para trás. E mais você não lembrará mais de toda essa dor. E aqui para finalizar, estamos chegando aqui ao término dessa mensagem. O que atrai a intervenção de Deus? O que atrai o agir de Deus? Primeiro, a fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 6, 11, 6, parte A. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. A fé trouxe a cura para a mulher do fluxo de sangue. Lucas 8, versículo 40 a 48. Primeira coisa que atrai o agir de Deus, fé. Muitas vezes nós professamos fé, falamos de fé, mas muitas vezes nos falta fé. Porque ter fé em momentos de bonança é fácil. Mas é necessário termos fé nos momentos difíceis da vida. É necessário ter fé quando o barco está balançando. É necessário ter fé quando a tempestade está assolando o barco. É impossível falar do agir de Deus na vida de alguém sem falar da fé. Porque a fé é o combustível que move a vida do crente. A fé é o que sustenta o crente. A fé é o alimento que impulsiona o crente a sobreviver. É a fé que nos dá esperança. É a fé que nos faz enxergar o céu sem antes ter visto. É a fé que nos faz acreditar na transformação do corpo sem ser transformado. É a fé que nos faz ver Deus sem antes ter vê-lo, ter-o visto. A fé é que nos proporciona os milagres. É a fé que nos faz, irmãos, correr para os pés de Jesus. É a fé. Então, irmão, em vez de reclamar, em vez de murmurar, tenha fé. Faça como diz Paulo em Hebreus 11. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que nós não vemos. Acredite sem ver. Confie sem ver. Tenha certeza do cuidado de Deus. Tenha certeza do agir de Deus. Porque Deus, mesmo sem você ver, Ele age e Ele está agindo na sua vida. Não é possível ter uma vida de vitória sem ter fé. Não é possível chegar do outro lado da margem sem fé. Não é possível andar sobre as águas sem fé. Foi o que Jesus disse para Pedro. Quando Pedro avistou Jesus vindo sobre as águas, Pedro disse: Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro. Jesus disse: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar. Quando ele percebeu que estava pisando nas águas, quantos metros ele andou? Quantos passos ele deu até lhe faltar fé? Até ele perceber a água. Até ele começar a afundar. Quando lhe faltou a fé, ele começou a afundar e Jesus chamou ele de homem de pequena fé. Irmão Jairo, a paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe sua vida. Então, o que nos impede, irmãos, de cantar, mesmo na dificuldade, é a fé, é a falta de fé.
Então, se nós queremos experimentar o agir de Deus, é necessário viver com fé, exercitar a fé, praticar a fé. E a fé não vem, irmãos, escutando história de carunchinha. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nesse exato momento, no seu coração está sendo gerado fé, porque nesse exato momento você está ouvindo a palavra de Deus. O que que atrai o agir de Deus na nossa vida? Fé. Segundo, obediência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A obediência, exemplificada em Josué 1:8, é também uma prova de nosso amor e nossa gratidão a Deus. A Bíblia diz que a obediência atrai a bênção. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Deuteronômio, capítulo 30, relata uma conversa de Deus com Josué aos filhos de Israel. E lá nesse capítulo está Deus reafirmando as suas promessas a Israel. Mas as promessas de Deus são condicionais àquela ocasião ao povo, à obediência. Deus disse para Josué: olha, é o seguinte, eu trouxe vocês até aqui, e vocês vão atravessar o Jordão, e vão possuir uma terra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês guardarem as minhas palavras, e aquilo que eu estou ensinando a vocês, como fez Moisés, vocês serão vitoriosos, serão prósperos, serão abençoados. Mas escutem uma coisa: se vocês desprezarem a minha palavra, os dias de vocês serão encurtados nessa terra que vocês vão de herdar. Aí ele diz, versículo 19, capítulo 30 de Deuteronômio: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Perdão. Quer ser abençoado por Deus? Quer experimentar o agir de Deus? Então, seja obediente a Deus. A obediência atrai a bênção. O que fazer? Como Deus age? Como atrair o agir de Deus? Primeiro, usando a fé. Segundo, obediência. A obediência, irmão, é fundamental. Não tem como agradar a Deus sem obedecê-lo. Eu não posso querer a bênção de Deus se eu rejeito a Deus. Isso é os dias que nós vivemos, de pessoas que querem a bênção, mas não querem o abençoador. De pessoas que querem o agir de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Irmão Rui, Deus te abençoe, irmão Rui. O que fazer para atrair o agir de Deus? Último, gratidão. Sermos gratos, agradecer a Deus. É preciso agradecer ao Senhor. E olhe que isso é um exemplo que o Senhor nos dá. Jesus, ele costumava dar graça a Deus por tudo. Quando ele orava, ele dava graças. Na hora da ceia, do partir do pão, da multiplicação dos peixes, na multiplicação dos pães, sempre Jesus estava dando graças, porque ele era agradecido. Ele agradecia quando orava, agradecia pelo alimento, ele agradecia pela revelação especial do Espírito Santo, ele agradecia pelos milagres realizados. Paulo também seguiu o mesmo exemplo, o mesmo modelo de Jesus e agradeceu a Deus por tudo, inclusive pelo seu ministério. E o que tem de crente, de pessoas ingrato, não dá para botar no livro do mundo todo, não cabe. Deus nos dá a vida, nos dá o pão de cada dia, opera milagre na nossa vida. Todo dia Deus nos dá livramento, todo dia Deus nos livra do mal, todo dia Deus nos guarda. Todo dia. E pouco nós agradecemos ao Senhor. Agradeça a Deus pelo alimento, agradeça a Deus pelo Espírito Santo, agradeça a Deus por Ele ter revelado a você a sua vontade,
a sua salvação, o seu Espírito. Jesus agradeceu a Deus por ter revelado esse grande mistério, escondido dos sábios, e ter dado aos pequeninos. Você é privilegiado, você é especial, você é a coroa da criação de Deus. Por que Deus age em nosso favor aqui para nós encerrarmos agora esse momento? Por que Deus age em nosso favor? Repetindo, porque Ele é o nosso Criador e nosso provedor. Segundo, porque o homem é a coroa da criação de Deus e o louvor da sua glória. Por que Deus age em nosso favor? Porque Ele nos ama tanto que deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Por que Deus age em nosso favor? Porque a palavra de Deus nos assegura isso, que Deus é vivo e age sobre a sua criação. Por que Deus age em nosso favor? Porque o Senhor, irmãos, nos ama. E como Deus age? Deus age nos chamando para si, cumprindo suas promessas na nossa vida. Como é que Deus age? Nos libertando e nos levando a lugares melhores. Olha o que Paulo diz: noutro tempo nós éramos perdidos, vivíamos em desobediência, nós éramos mortos nos deleites e pecado, andávamos segundo o curso deste mundo, como ovelhas desgarradas, como filhos sem pai. Mas agora Deus nos colocou em lugares especiais nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Agora nós somos ovelhas, nós somos filhos. Agora nós somos a menina dos olhos de Deus. Agora nós somos igreja de Deus, noiva do Cordeiro. Agora nós somos tratados de forma diferente. Povo escolhido, nação santa, povo eleito, oliveira frutífera, árvore plantada junto a ribeiro. Agora nós somos tratados de forma diferente. Como é que Deus age em nosso favor? Dando-nos vitória sobre os nossos inimigos. E o que atrai o agir de Deus? A fé em Cristo, a obediência e a gratidão. Amém? Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Eu quero pedir para você, antes de sair, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam serem alcançadas. Nesses últimos dias eu louvo a Deus porque nós estamos utilizando a internet, o Facebook, as redes sociais para alcançar outras vidas, mesmo com os templos fechados, mas nós estamos aqui transmitindo a palavra de Deus e alcançando outras vidas. Então, se você compartilha, você ajuda a divulgar a palavra de Deus, você ajuda a alcançar outras vidas que estão sedentas de Deus. E aqui, para encerrar, eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente tem sido questionado a respeito de quando volta os cultos, quando que vai abrir a igreja. Às vezes, eu entendo a parte de todos, porque a saudade é grande, a saudade aperta, a vontade de estar na igreja, de cultuar a Deus, ela é enorme. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Se Deus nos permitir, ou nos permitiu para passar por tudo isso, porque é necessário passar. E esse é um momento tão especial para a nossa vida, que eu digo o seguinte: é um momento de nós estarmos estreitando os nossos laços individualmente com Deus, fortalecendo a nossa fé no nosso lar, fazendo culto doméstico, trazendo Deus para dentro dos nossos lares cada dia mais, para que o nosso lar seja fortalecido, porque nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada de Deus, nós somos a casa de Deus. É aqui que Deus quer habitar, é aqui que Deus tem que estar presente. Porque se nós estivermos fortalecidos individualmente, a igreja será mais forte coletivamente. Agora, eu vi uma frase, inclusive eu testei ela outro dia, que o pastor José publicou, falando o seguinte sobre a questão de muitos cristãos hoje que não estão conseguindo ser
cristãos dentro de casa. Imagina se fôssemos jogados nas arenas. Irmãos, e uma coisa eu quero dizer para vocês aqui. Se nós estamos vivendo esses dias e muitos cristãos estão quase não aguentando a vida cristã e suportando essa prova dentro dos seus lares, em casa, sem perturbação de ninguém, sem perseguição de ninguém, e tem muita gente que está para abandonar a fé, eu quero dizer uma coisa: é melhor subir no arrebatamento da igreja. É melhor estar preparado para subir quando a trombeta tocar, viu? Porque quem ficar aqui, depois do arrebatamento da grande tribulação, se não suporta passar por um isolamento que você pode estar com sua família, pode estar sossegado, tem liberdade para orar, para adorar, para falar de Jesus, imagine viver uma grande tribulação, aonde ninguém terá liberdade para adorar a Deus, aonde todos serão perseguidos pelo anticristo, aonde haverá uma perseguição e um momento tão escuro na história da humanidade que a Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá. Tempos tenebrosos hão de vir, aonde a Bíblia fala sobre fome demasiada sobre todas as partes do mundo, pestes como nunca se viu antes, calamidades, destruição, tudo isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Então é melhor estar preparado agora e viver esse momento para estreitar o seu relacionamento com Deus. Amém? John Nilson, Bruno, Deus te abençoe. Eu quero convidar você aqui para nós orarmos. E eu quero orar por você nessa hora, para que Deus abençoe sua vida, abençoe teu lar, abençoe tua família e abençoe o seu povo. E abençoe a nossa nação. Se alguém aí tem algum pedido especial de oração, pode digitar aí, e aqui que eu vou lhe dar aí uns 3 minutos aí, para nós finalizar e a gente fazer essa oração. Se você tem uma pessoa especial, ou se você quer oração por você, só digite aí, que nós estaremos orando aí por você também, por sua família e por qualquer pessoa que esteja necessitando de oração, porque a oração ela é a chave da vitória, a oração é que nos leva para perto de Deus. O crente que não ora, irmão, não tem vida. Não é possível viver sem se alimentar diariamente. Ninguém consegue sobreviver por muito tempo sem se alimentar. Da mesma forma, ninguém consegue viver por muito tempo espiritualmente sem a oração. Então, irmão Tony, a paz do Senhor, Deus te abençoe, Tony. Irmã Edna, a paz do Senhor, vamos orar pela irmã Sirena. A irmã Sirena precisa de um milagre de Deus e ela vai experimentar esse milagre da parte de Deus. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. A irmã Edna também está pedindo oração pela sua família. Irmão, nesses poucos anos de crente que eu tenho, aí por mais de 20 anos de crente, eu já pude experimentar o agir de Deus. O tema de hoje da mensagem é: quando Deus quer agir. Irmã Toinha, Antônia Batalha, lá em Acoque, Deus te abençoe, irmã Toinha. Irmão Naldo, pede oração também pela sua família e pela nação. Nós vamos orar, irmão Naldo. Nossa nação está precisando muito do socorro de Deus, está precisando de ajuda, de oração, o nosso país. E agindo Deus, quem impedirá? É o texto básico de hoje, lido em Isaías. Eu vou repetir ele aqui para nós orarmos, baseado nesse texto. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém. Irmã Gessimar, bênção de Deus, a paz do Senhor, Deus te abençoe, irmã Gessimar. Compartilhe a live aí, irmã Gessimar, para que outras pessoas também possam alcançar. Irmã Rosângela Marques, Deus te abençoe. Então nós vamos orar em cima disso, no agir de Deus. Quando Deus quer agir, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus.
ninguém, diga isso aí onde você está, ninguém pode impedir o agir de Deus. Profetiza sobre a tua casa. Eu vou em breve trazer uma live aqui sobre profetizar, sobre a importância da profecia na igreja e na vida dos cristãos. Geilma está assistindo, Deus te abençoe, Geilma Souza. A importância de profetizar. Profetizar é declarar a bênção, declarar a vitória. E nós somos profetas do Senhor. Nós não exercemos o ministério da profecia, mas nós somos profetas porque nós declaramos bênçãos sobre a vida um dos outros. E nessa oportunidade eu quero declarar bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu quero declarar a vitória sobre sua casa, sobre sua vida. Mamazé, Deus abençoe, Mamazé. Sempre está aqui conosco, compartilha a live aí. E eu declaro nesta noite e profetizo vitória sobre a vida de vocês. Amado Deus, poderoso Senhor, graças nós te damos nesse momento, ó bondoso Deus, por tua graça, por teu amor, por tua infinita misericórdia. Pai, e é baseado na tua palavra que nós oramos nessa oportunidade. E é segundo a tua palavra, nesse momento, Pai, que eu clamo a ti. E eu oro pelos teus filhos que estão aqui nos acompanhando por essa transmissão. E todos aqueles, Senhor, que hão de ser alcançados, meu Deus, através desta mensagem, Senhor. Pai querido, nesse momento vai ao encontro de cada um deles. O Senhor conhece a vida de cada um e a necessidade de cada um, Senhor. Aqueles que estão precisando de um milagre nessa hora. Pai, envia um milagre, envia o socorro. A irmã Sirena, Senhor, que está hospitalizada nesse momento, precisa de um milagre, Senhor. E o Senhor pode fazer esse milagre, pois diz-nos a tua palavra, agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Aquilo que é impossível para nós, é possível para o Senhor. Pai, a família do irmão Naldo, família da irmã Edna, família, Senhor, do irmão Rui, que aqui é a mesma família da irmã Edna. Todas as famílias que estão pedindo oração nesse momento, os irmãos que estão pedindo oração, Pai, visita eles nesta hora e opera um milagre, Senhor, e eu quero poder me alegrar com eles, e contar o milagre que o Senhor realizou na vida deles, porque o Senhor quer agir, o Senhor quer fazer o milagre, Pai amado, em nome de Jesus, aonde eles estiverem, visita, Pai, nessa hora. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, retira da nossa nação todo o embaraço, toda a nuvem negra, Senhor, que está, meu Deus, alojada nesse país, trazendo instabilidade, trazendo destruição, trazendo desordem, trazendo morte, Senhor, todo o mal, Senhor, que tenta dominar a nossa nação, que caia por terra em nome de Jesus. Dá força, Pai, ao presidente desta nação, aos governadores, aos homens que o Senhor levantou nesta nação, da sabedoria, da graça, da autoridade, e desfaz todo o plano maligno nesta nação, contra a tua igreja, contra o teu povo e contra o bom andamento desta nação. Traz paz sobre esta nação, traz um tempo de paz, de refrigério, Senhor, traz um tempo de saúde sobre o Brasil, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso povo, a tua igreja, os pastores, os missionários, abençoa a todos em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, cada um destes irmãos que estão aí nos ouvindo e acompanhando, que eles sejam nesse momento impactados, meu Pai, pela tua palavra, sejam impactados pelo milagre, que a partir de hoje eles possam perceber o teu agir e o teu milagre na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida aí. Deus abençoe todos vocês. Irmã Francineide, irmã Edinalva, paz do Senhor para todos vocês aí. Até a próxima live, até a próxima transmissão. Estaremos aqui novamente na sexta-feira, trazendo uma nova palavra. E no domingo também, a partir das 6 horas no domingo. E na sexta-feira, a partir das 7h30, mais ou menos por aí, estaremos aqui mais uma vez trazendo a transmissão. Olha, compartilhe a live aí, é importante você compartilhar porque a gente consegue alcançar muita gente. A última live que foi aqui no domingo passado, nós já alcançamos quase 500 pessoas. Então, e a gente recebe aqui muitas mensagens de agradecimento por pessoas que estavam
necessitando de ouvir uma palavra assim. É tempo de nós anunciarmos as boas novas, é tempo de nós propagarmos o evangelho, e eu conto com cada um de vocês aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.